Muito bem, estamos aí para mais uma aula sobre esse tema, né? Os desafios da fé cristã no mundo pós-moderno. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia e o estilo de vida do pós-modernismo. Lembrando que essas aulas são inspiradas na revista Lições Bíblicas, quarto trimestre de 2005, ok? Que fala ali do tema E Agora Como Viveremos. Bom, para a gente iniciar essa aula, nós vamos ler aqui o Salmo de número 53, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Salmo 51, Salmo 53, versículo 1 ao 4. Nós temos um quadro aqui, vou tentar mostrar para vocês, ok? Esse quadro, não sei se dá para você ver muito bem aí, né? Mas nesse quadro nós temos algumas informações importantes, tá vendo? Exatamente. E nesse quadro nós temos aqui as evoluções que foram acontecendo nas mais diversas áreas do conhecimento, na arquitetura, na religião, na filosofia, na guerra, no comércio, no direito, no conhecimento, ao longo da evolução das formas de pensar dos tempos, né? Na Idade Média, moderna, pós-moderna. Por exemplo, o que nos importa mais aqui hoje, falar na questão, né, da religião, na Idade Média, o pensamento era determinado pelo cristianismo católico. Na Idade Moderna, a forma de pensar era determinada pelo cristianismo reformado. Já no tempo pós-moderno, a forma de pensar, o que existe em relação à religião, é de fato uma descentralização da religião, também a questão da diversidade religiosa e a questão do declínio do fundamentalismo. A filosofia, na Idade Média, era pautada em princípios cristãos, né? Na Idade Moderna, já mudou, porque o que nós vamos ter na Idade Moderna é o racionalismo, o individualismo e o humanismo. E quando chegamos no na época pós-moderna, essa que nós estamos vivendo, nós temos o pensamento pós-moderno, né, e também o existencialismo. E em várias outras áreas a gente vai ver como, de alguma forma, essa forma de pensar, né, esse modo de entender o mundo vai afetando as mais diversas áreas do conhecimento humano. Mas quais são as raízes ancestrais do pós-modernismo, né? Onde poderíamos dizer que começa o pós-modernismo? Poderíamos dizer que começa no Éden, né? A raiz do pós-modernismo está no jardim do Éden, quando o homem ele se rebela contra Deus, a fim de satisfazer a sua própria vontade, a fim de fazer valer o seu próprio querer. E a gente vai ver isso também na maneira de agir de Caim em relação a Abel. Vamos ver isso também na questão de Nimrod construindo ali a Torre de Babel e várias outras questões que a gente vai ver acontecendo ao longo da história da humanidade, como também até mesmo na questão da sucessão dos grandes impérios mundiais, não é? Que a gente vê, por exemplo, ali Nabucodonosor e outros grandes líderes que pensavam somente naquilo que eles achavam melhor e ignoravam os propósitos de Deus. Tudo isso é raiz ancestral aí do pós-modernismo. As raízes modernas do pós-modernismo, que a gente vai ver, ela tem, vamos dizer assim, um início, né? A partir do que? Do avanço do conhecimento a parte de Deus, onde se avoluma aí a visão materialista, né, profana e incrédula da vida, com todas as nuances que prevalecem no mundo atual. Em resumo, né, em termos modernos, assim, é o homem querendo assentar-se no trono em lugar de quem? De Deus. Até mesmo no terreno teológico e eclesiástico, como veremos na lição de número 6, o pós-modernismo encontra guarida, encontra lugar, né? E veja que enquanto na era moderna, no âmbito secular, aqueles que prezavam os fundamentos judaico justos, né, corretos, legítimos, inabaláveis de inspiração bíblica da cosmovisão judaico-cristã como norma de vida, inclusive alguns famosos cientistas e outros tantos intelectuais, outros procuravam rechaçar esses alicerces cristãos em nome de uma falsa razão que não admitia lugar para a fé em Deus segundo as Escrituras. Na mente de tais indivíduos, o espírito satânico de soberba, presunção, engano e rebeldia tem um campo para atuar, resultando no quadro que hoje aí está na sociedade em geral, sem Deus e sem salvação, né? Porque nesse entendimento
o que vale é a vontade do homem e não a vontade de Deus. E a filosofia do pós-modernismo. O pós-modernismo tem uma filosofia. Que filosofia é essa? É uma filosofia que nega Deus e suas leis absolutas. A Bíblia deixou de ser a regra e a fé de prática, né, para a vida de muitas pessoas. A Bíblia é colocada como um livro qualquer, não tem então mais aí a palavra de Deus como lei absoluta. Isso não acontece mais no pós-modernismo. Inclusive Deus tem a sua existência negada, conforme a gente leu no Salmo 53, versículo 1, onde se diz, né, o nécio diz no seu coração, não há Deus. A filosofia do pós-modernismo é uma filosofia que nega os conceitos de certo e errado. O que é certo? O que é errado? Hoje há esse questionamento, né? Onde o que é certo para um é errado para o outro, onde o que é errado para o outro é certo para outro. E isso tem que ser respeitado. Cada um no seu quadrado, o que você acha certo, você acha para você, o que você acha errado, você acha para você, e tem que respeitar o outro se o outro acha que o teu certo é errado e acha que o teu errado é certo, e você tem que aceitar isso de boa e viver a sua vida, né? Isso é filosofia do pós-modernismo, que também se caracteriza na filosofia que valoriza o paganismo, né? Ou seja, as pessoas elas cultuam qualquer Deus, as religiões são unificadas, não se tem mais uma única religião, né? E cada um se adequa à sua religião da forma que achar melhor, né? Não se tem mais ali uma regra religiosa, vamos assim dizer. Cada um tem a sua religião e adapta a sua religião à sua realidade, e não é a pessoa que se adapta à religião, é a religião que tem que se adaptar à pessoa, né? E isso é um pensamento desse tempo pós-moderno. Uma outra questão que é o estilo de vida do pós-modernismo. Qual é o estilo de vida do pós-modernismo? Primeiro, é um estilo de vida egocêntrico, né? Onde se trata de uma forma que privilegia, né, a vontade humana, né, a individualidade humana, né, o querer só do ser humano, é pensar só em si. Né? Esse estilo egocêntrico é isso, é pensar em si, no que é bom para si, em detrimento do que é bom para o todo. Né? Isso é um estilo de vida pós-moderno. E também está vinculado à questão hedonista, né? Porque o estilo de vida egocêntrico conduz também a um estilo de vida hedonista. Né? Que é hedonismo, é uma doutrina filosófica segundo a qual o prazer individual é imediato, é o supremo bem da vida humana. Né? O melhor símbolo, então, para o hedonismo pós-modernista é o consumismo, que envolve 4 atitudes básicas como finalidade última de vida, que é o ter, o possuir, o materialismo, o comer, o beber e o folgar. E, em meio a tudo isso, a gente se pergunta, né, como é ser cristão em um mundo pós-moderno? Tem aqui uma leitura que eu quero fazer para complementar essa aula, que é o seguinte, olha, a cultura de hoje não é só pós-cristã, mas está também se tornando rapidamente pós-moderna, o que significa que é resistente não somente às reivindicações das verdades cristãs, mas a qualquer reivindicação da verdade. O pós-modernismo rejeita qualquer noção de verdade universal, abrange e reduz todas as ideias a construções sociais formadas por classe, gênero e etnia. A filosofia do existencialismo, precursor do pós-modernismo, varreu as universidades proclamando que a vida é absurda, sem significado, e que cada indivíduo deve criar o seu próprio sentido por meio das próprias escolhas. A escolha foi elevada à posição de valor último como a única justificativa para qualquer ação. A América, por exemplo, se tornou o que um teólogo apropriadamente descreveu como a república imperial do ego autônomo. Um pequeno passo foi a distância do existencialismo para o pós-modernismo, no qual até o ego é dissolvido na interação das forças de raça, classe e gênero. O multiculturalismo não é a apreciação das culturas folclóricas, é a dissolução do individual dentro do grupo tribal. No pós-modernismo não há objetivo ou verdade universal, há somente a perspectiva do grupo, não importa qual seja. Afro-americanos, mulheres, hispânicos, e a lista prossegue. No pós-modernismo, todos os pontos de vista, todos os estilos de vida, todas as crenças e todos os comportamentos são considerados igualmente válidos. Instituições de ensino superior abraçaram essa filosofia tão agressivamente que têm adotado códigos no campus, preferindo o politicamente correto. A tolerância tem se tornado tão importante que nenhuma intolerância é tolerada. Então, gente, esse é o desafio do cristianismo nesse tempo pós-moderno, nesse mundo pós-moderno. Então a gente deixa aqui
essa nossa colaboração, que esse resumo da aula possa de alguma maneira nortear você dentro dessa temática central que é o desafio da fé cristã no mundo pós-moderno, né? A nossa fé cristã com certeza é desafiada nesse mundo pós-moderno. Fique aí ligado no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!